Deus, nessa manhã de sábado, nós te agradecemos muito a tua presença aqui, agradecemos as pessoas também que estão participando desse estudo. Queremos pedir a tua bênção, pedir que possas abrir as nossas mentes e coração ao tema que iremos falar essa manhã e que também nos possas abençoar durante esse sábado. Agradecemos por tudo que fazes por nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, começar. Eu não coloquei um título para o estudo, porque até ontem, pelo menos, eu ainda não tinha bem em mente aquilo que eu queria falar hoje, e por isso, então, eu também não tinha um título. Mas eu fiquei pensando, porque a semana passada eu participei de um estudo com um grupo do movimento, e esse estudo me deixou bastante pensativa. Então, depois de pensar, então eu fiquei bastante pensativa durante a semana em relação ao estudo que eu participei, e o estudo tinha a ver com esse período de tempo que a gente está vivendo agora, esse período de tempo antes da lei dominical, e eu comecei a pensar sobre algumas perguntas que me vieram à mente. Mas não só isso, durante o estudo, foi também meio que um estudo de revisão, tal como o que eu quero fazer hoje, e a pessoa que estava dando o estudo começou a fazer algumas perguntas, era relacionado à Ráfia, e eu comecei a me dar conta que era um assunto que estava bastante esquecido na minha mente. Eu não conseguia muitas vezes nem fazer os links de como nós fomos de Ráfia para onde estamos hoje em relação por exemplo, a questão da igualdade. E eu comecei a ver que eu necessitava estudar mais. Então, já há algum tempo eu tenho tentado fazer isso, que é voltar atrás a estudos passados e rever informações que a gente já tinha, para eu começar a aprender a associar a informação que a gente já vem estudando há alguns anos com aquilo que nós temos hoje. Então, por isso, o estudo de hoje eu quero basear um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a questão do Rei do Sul e como esse tema nos leva ao ponto da igualdade. Foi bom para mim fazer um pouco dessa revisão e ainda tenho muitas coisas também para rever em relação a isso, mas cada vez mais eu me dou conta, pelo menos para mim, e eu acredito que seja assim para no geral, é sempre muito importante a gente entender o passado da nossa história para que a gente consiga se atualizar atualmente, porque sem o passado, sem as linhas, sem aquilo que nós desenvolvemos até aqui, eu não sei se a gente realmente conseguiria fazer certos links, né? Então é muito importante porque mesmo que esse assunto da igualdade ela tenha sido relativamente recente para nós, se nós tivéssemos prestado atenção a estudos que já vêm sido dados, sei lá, desde 2014, por exemplo, talvez a gente já teria conseguido enxergar, juntamente com os eventos externos, a importância da igualdade para nós atualmente. Então, à medida que eu participava desse estudo a semana passada, eu comecei a me dar conta que muito ficou esquecido na minha mente, principalmente quando se trata de datas. Eu tenho muita facilidade em esquecer quando a questão é números e datas, e isso me complica também para associar alguns marcos, porque se eu não souber qual foi o evento que aconteceu naquela data, é muito difícil eu conseguir fazer o link depois com os tempos atuais. Então, por isso que eu resolvi começar a estudar um pouquinho mais sobre isso também. E outra questão, assim, que veio na minha mente, né? Eu não acho que é tão simples a gente entender é, os assuntos de hoje em dia, porque nós cada vez mais temos muita informação. Então, para muita gente, por exemplo, Ráfia ficou muito esquecido e tudo aquilo que veio antes de Ráfia está muito esquecido. Mas, e às vezes isso é porque a gente diz, a gente tem muita informação, eu não consigo
com toda essa informação que nós temos agora e lembrar do que eu tenho agora mais do que a gente tinha no passado. Isso é o que acontece comigo pessoalmente. Mas sem juntar essas duas coisas, mesmo que não seja tão simples, é muito difícil a gente conseguir fazer esses paralelos. Então, uma das perguntas que me surgiu, que eu queria deixar e fazer aqui para vocês, era para que servem esses eventos externos? Se nós já tínhamos tanta informação no passado, agora nós ainda temos mais esses eventos externos, para que isso serve? Como é que isso nos ajuda a acrescentar todo esse tanto de informação extra? Como é que isso nos ajuda atualmente? Eu vou deixar a pergunta para vocês responderem e depois a gente avança. Quem quiser responder, fiquem à vontade. Possivelmente eu não vou ver as mãos levantadas, então abram os microfones para falar, assim, seja o que for que venha no topo da vossa mente, para que vocês acham que servem esses eventos externos, principalmente já tendo tanta informação? Gaby, Pode falar, Mati. pensaba, no sé si comprendí bien la pregunta, mas cuando uno está en un tiempo futuro, puede olhar para atrás y comprender mejor los hitos del pasado. Así que uno puede agregar información y comprender bien lo que pasó. Y al mismo tiempo, como es una línea de progresión, uno puede ver mejor la progresión de los acontecimientos y del mensaje que Deus nos está dando. Pensa isso. Pode ser também, sim. Os eventos externos, de certa forma, eles servem para a gente conseguir ver esse tipo de progressão, mas vocês não acham que se tornou confuso, ou para vocês estar fácil que a gente tenha, vamos dizer, agregado toda essa informação externa à mensagem que a gente já tinha? Então, ela, claro, é benéfica, como o Mati diz, a gente olha para trás e olha para o futuro e consegue ver uma progressão, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso complicou ainda mais a nossa mensagem. O que vocês acham? Obrigada, Mati, pelo seu comentário. Eu queria que mais alguém falasse em relação a isso. Bom dia, Gabi. Bom dia, Olha, Gi. a primeira coisa que me vem na mente são uns estudos da tese, não sei se 2019, em que ela falava sobre interno e externo. Eu me lembro vagamente, eu acho que assim, o externo representa algo também que a gente está vivendo internamente. Tipo, quando tem algo externo em relação, por exemplo, liberdade, falsa liberdade, muitas coisas que estão acontecendo no mundo, representa também algo que está sendo conflito dentro do movimento. Eu acho que também tem a ver com isso. Ótimo, Gi. Obrigada. Mais alguém que queira comentar? Para que servem esses eventos externos? Está fácil entendê-los? Está difícil entendê-los? Oi, Gabi. Bom dia. Eu acho que os eventos externos, eles também servem para trabalhar as pessoas que não estão no movimento. É meu pensamento, assim, que me veio à mente. Mas, por exemplo, nesse sentido que eu pergunto aqui, você diz assim, trabalhar as pessoas que não estão no movimento, mas elas serem trabalhadas ou nós? Não sei se ficou tão claro para mim. Bom, pensando sobre isso, eu acho que serve para os dois lados. Serve para trabalhar com a gente e também com as pessoas que não estão, que fazem parte do Para movimento. mostrar como Deus está trabalhando. Porque, por exemplo, quando eu penso um pouco nisso, como eu estava falando no início, eu penso de uma mensagem que foi acrescentada a uma mensagem que nós temos internamente, né, dentro do movimento. Então, por exemplo, se eu falar para alguém que não faz parte do movimento, se eu começar a falar sobre Rei do Sul, Rei do Norte, eles vão ficar certamente confusos, né? Então, eu digo no sentido de esses eventos externos que acontecem agregados à nossa mensagem que a gente já tinha. Não só no sentido de eventos externos para pessoas que não fazem parte do movimento ainda.
Então, deixa eu só ler aqui o comentário da Carla. Algumas parecem ruídos e podem confundir. Outras acabam confirmando nossa fé ao colocar paralelos com os eventos internos. Falo particularmente por mim. Então, Carla, bom que você tocou nesse ponto, porque a minha próxima pergunta seria o seguinte: será que a gente precisa desses eventos externos para fundamentar a nossa fé? O que é que vocês acham? Foram os eventos externos que firmaram a nossa fé, a gente precisa desses eventos externos. Se a gente não tivesse esses eventos externos, a gente estaria firme ou não, de alguma forma? O que que vocês acham? Então, para a Carla, sim, ela acha que ajuda a fundamentar mais a nossa fé. Além da Carla, o que que vocês acham? Ei, Gabriela, Oi, Rose, bom dia. bom dia. Eu acho que sim, que os eventos externos, eles fazem parte da nossa mensagem, eles complementam também, mas pessoalmente eu sinto os eventos externos como também uma pressão a mais, assim, como uma pressão. Enfrentar os problemas, enfrentar essa parte externa, os acontecimentos externos, não é uma coisa, é, não é uma coisa fácil, né? E eu acho que você trazendo essa parte de olhar para as linhas do passado, e eu tenho as mesmas dificuldades, eu confesso, de data, etc., eu acho que nos daria até um certo alívio, porque ao compreender, a gente eu acho que teria um- uma, uma paz, um alívio maior para lidar. Obrigada, Rose. Gail, Então, os eventos externos, fala um pouquinho mais alto, só para eu ouvir. os eventos externos também é profética, não é? Nós sabemos também, por exemplo, os jornalistas, e todos eles são também profética. Uma das coisas bem para mim realmente do clima, da mudança do clima. Na Bíblia Deus já diz, isso vai acontecer, a mudança vai acontecer da climática. Então, sim, os eventos externos é muito importante para o nosso esse movimento. Essas acontecendo, as coisas que acontecem realmente encaixa com a nossa mensagem. É isso que eu vejo. Nós não podemos viver sem ela também, porque nós estamos lá dentro do mundo. Então, tudo o que está acontecendo encaixa a mensagem profética. Então, assim, eu vejo e eu entendo que esses eventos externos têm relevância para nós hoje. Mas será que há uns anos atrás a gente pensaria dessa mesma forma? Essa é a minha pergunta. Até a gente não saber da importância dos eventos externos, será que isso fundamentava a nossa fé? A gente, por exemplo, quem trouxe esse abrir de olhos para nós foi a Ancia Tess. Ela veio com uma mensagem e ela começou a abrir os nossos olhos para essa mensagem em relação aos eventos externos. Só que ela não começou necessariamente ou a falar diretamente sobre eventos externos, coisas que acontecem no mundo. Não foi por aí que ela começou. E mesmo antes dela ter chegado, nós tínhamos isso bem fundamentado para nós. Pelo menos assim eu espero que a nossa fé estava fundamentada e firmada de alguma forma. Mas o que firmava essa nossa fé não eram os eventos externos. Isso nós temos hoje como acréscimo da nossa mensagem. Antigamente, o que nós tínhamos, ou que sempre tivemos, eram as linhas. E era através das linhas que nós fundamentávamos a nossa fé. Então, por isso que essa pergunta me surgiu, porque, claro, eu concordo com o que vocês dizem e concordo com a Carla. Sim, isso ajuda, principalmente nos tempos que a gente vive, a, a fortalecer. Eu digo que ajuda a fortalecer a nossa fé. Mas será que a gente precisaria inteiramente disso? Eu não estou desconectando uma coisa da outra, porque eu sei que é conectado. Mas se a gente não tivesse falado desses eventos externos, a gente, de certa forma,
já tinha a nossa fé fundamentada. Por que que eu digo isso? Hoje, como eu quero falar um pouquinho sobre o Rei do Sul não surgiu apenas com eventos externos. O Rei do Sul já era algo que a gente falava mesmo antes de a gente ter conhecimento sobre os eventos externos. E onde a gente falava sobre isso? A gente começava a falar sobre. A gente já estudava em Daniel 11, e foi daí que a gente começou a falar mais sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte. E aí sim, a gente fundamentou a nossa crença, foi da Bíblia, junto com as linhas, que a gente basicamente construiu esse nosso fundamento. Claro que o que foi acontecendo depois ajudou para comprovar isso que a gente estudava, mas mesmo sem a gente ter isso, nós já tínhamos um firme fundamento. Antes de avançar, eu só quero ver o comentário da Paula aqui, que diz o seguinte: os eventos externos, a movimentação. Ups, peraí. Os eventos externos, a movimentação externa no mundo é o que indica o que a gente precisa saber primeiramente. Quando Ellen White estudava Daniel e Apocalipse, e através do estudo, ela entendia o que era o pecado de Babilônia. Quando ela via o que estava acontecendo no mundo, ela indicava qual era a posição que deveríamos tomar, tendo por base a segunda mensagem angélica. Falo isso pelo que entendo de Primeiros Escritos, Grande Conflito e de A.T. Jones. Acredito que usar as linhas foi uma ferramenta que Deus usou no movimento para indicar o caminho que a gente deveria seguir, que é olhar para os eventos externos. Exatamente. Então, acho que por aí que eu queria ir. Não que os eventos externos não tenham sua relevância ou que a gente não precise deles, precisamente porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas a gente teve um ponto de partida, e o nosso ponto de partida foi aprender a usar as linhas, aprender como as linhas se sobrepõem, para depois a gente conseguir trilhar esse caminho dos eventos externos, ok? Então, uma outra pergunta que eu tenho é: quando é que a gente começou a se tornar mais conscientes da importância desse papel do Rei do Sul? Então, quando é que a gente se tornou mais consciente do papel do Rei do Sul? Pode ser assim, num tempo na história, se vocês querem falar sobre isso, ou pessoalmente vocês mesmos, quando vocês se tornaram mais conscientes da importância do papel do Rei do Sul? Você está perguntando tipo, internamente ou externamente? Internamente. Eu acho que quando a Interna... Anciã Tess começou a falar sobre o assunto, 2018, 2019. Ok. Pode ser, sim. Alguém tem uma resposta diferente da Bárbara, além de 2018, 2019? Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Oi, Marcos, bom dia. Eu também penso nessa mesma data aí da Bárbara, mas para mim ficou mais acentuado, assim, mais marcante quando nas eleições dos Estados Unidos, quando o Trump começou a surgir como presidente dos Estados Unidos e começamos a ter estudos, né? De certa forma, comparando Trump por ser de um partido conservador, de direita, e eu me lembro disso, até de umas aulas do Daniel também. Enfim, para mim ficou bem. Para mim começou a ficar mais assim acentuado, mais marcante esse assunto desse contexto para cá, dessa época para cá, entendeu? Das eleições de 2018, 2018, 16, né, nos Estados Unidos. Uhum. Ok, então você já volta um pouquinho atrás para começar, vamos dizer, a partir de 2016. A Noelle diz que quando nós começamos a falar mais sobre a contrafação, Noelle, não sei se você quer escrever no chat, se você lembra em que ano foi que a gente começou a falar um pouco mais sobre a contrafação. E o Mate diz que 2020. Talvez eu voltaria um pouquinho ainda atrás na história para dizer que eu acho que, de certa forma, quando a gente. Tudo bem, Noelle. Eu acho que
voltando um pouco mais atrás na história, eu diria, talvez, que a gente, mesmo que diretamente a gente não tivesse sido conscientes, eu acho que 2014, para muitas pessoas que estavam no movimento, deveria ter sido um período de tempo onde nós nos tornássemos mais conscientes desse papel do Rei do Sul. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, entre 2014 a 2019, deveria ter sido esse período de tempo onde a gente deveria ter começado a dar mais relevância e ser mais conscientes em relação ao papel do Rei do Sul. Quando a gente pensa nas linhas de reforma, tá? Eu vou dizer que nem todas as linhas elas são de reforma. Por quê? Porque, por exemplo, eu penso em linhas de reforma como linhas que são para reformar o povo de Deus, por exemplo. E quando eu falo do Rei do Sul e eu me refiro a linhas de reforma, eu penso, por exemplo, em linhas que são as guerras mundiais e as linhas dos diádocos, por exemplo. Então, existe, de certa forma, uma diferença no papel das linhas, onde, pelo menos para mim, quando eu falo assim, linhas sobre a guerra mundial, por exemplo, como é que isso pode me reformar pessoalmente? Talvez eu diretamente não entenda como é que isso tem uma reforma na minha vida. Eu preciso entender bem a história que está sendo representada ali para eu conseguir dizer que aquilo ali tem uma importância e que vai fazer algum tipo de reforma na minha vida. Porque senão, se eu começar a colocar aqui todas as linhas sobre as guerras mundiais, eu vou dizer assim, tá, isso é uma linha de reforma que tem o propósito de reformar o povo de Deus, mas como é que uma linha sobre guerra, por exemplo, reforma a minha vida, muda o meu caráter? Como assim? Que relevância isso tem? Então, por isso que eu digo que eu acho muito importante a gente aprender a associar, por exemplo, quando a gente faz uma linha sobre as guerras mundiais, entender e aprender a associar sobre o que isso realmente está falando. Por isso que eu não posso apenas dizer que, tá, os eventos externos, eles vêm e ajudam a reforçar a minha fé, por exemplo, mas se eu não entender a relevância, como é que, ou se eu não souber associar, por exemplo, os eventos externos com os internos, com aquilo tudo que a gente já aprendeu, isso não tem como fortalecer a minha fé. Embora isso seja verídico, tal como a Paula estava falando, que através de primeiros escritos, grande conflito e por aí em diante, né, com o espírito de profecia, a gente já consegue ver a importância dos eventos externos. Se eu não souber o que o interno, por exemplo, as guerras, as linhas das guerras mundiais, elas representam, eu também não consigo associar uma coisa com a outra, ok? Então, as linhas das guerras mundiais, elas têm o seu papel fundamental quando a gente está falando do Rei do Sul, tá? Então, à medida que a gente vai sobrepondo todas essas linhas, um exemplo, por exemplo, seria com a Terceira Guerra Mundial, porque foi isso, ou foi essa guerra específica, que nos ajudou a entender esse período de tempo de 1989 até a Lei Dominical. Se nós olharmos, por exemplo, para a linha dos sacerdotes, eu sempre gosto de rever. Quais são os marcos na linha dos sacerdotes? Tempo do fim. Vamos lá, tempo do fim, qual seria? Eu vou fazer aqui, depois eu apago. Se vocês conseguem ver. 1989. 1989. 2001. 2014. 2014. 19. Eu estou só colocando as datas, tá? 2019. 2019. 2021. E estão falando 2021. Alguém concorda ou discorda? Tem coisas a mais, a menos? Falta alguma coisa aqui? Talvez, espera aí, deixa eu só pôr essa linha mais direitinha, porque eu estou tentando segurar o quadro. Vou tentar pôr mais para cima. Aqui que a minha linha está torta, mas é porque eu estou segurando o quadro. Então, 2001, 2014,
2019, 2021. Se alguém discordar, me digam, tá? Então, o que é que eu quero fazer? Essa é a linha dos sacerdotes, nós temos esses 5 marcos. O que que eu quero falar um pouquinho mais hoje? Entre esse período de tempo aqui, que é, para mim, onde deveria ter sido, onde nós deveríamos ter sido mais conscientes da importância do papel do Rei do Sul e vamos dizer também, do Rei do Norte, tá? Mas o foco do meu estudo é mais sobre o Rei do Sul. Mas, então, esse período de tempo aqui, nós já deveríamos ter sido mais conscientes sobre esses. Aqui, por exemplo, nós teríamos esses 2 marcos, vou colocar 16 e 18. Então, por exemplo, quando Marcos fala desse período de 2016 aqui, é um período também que foi importante para nós. Mas 2014 foi um período que a gente entende como sendo uma lei dominical também para os sacerdotes. Então, por isso que eu voltei atrás até esse período de tempo aqui, tá? Então, vamos focar entre 2014 a 2019. O que que isso significa? Aqui, por exemplo, nós teríamos o rei do norte versus o rei do sul, e nós, nesse período de tempo, já conseguimos enxergar ou falar sobre as guerras mundiais. Aqui no português. Então, a Primeira Guerra Mundial sobre a Segunda Guerra Mundial, que nos leva à Terceira Guerra Mundial. Guerra Mundial. Quando nós falamos de 2018, nós temos aqui qual mensagem em 2018? Vamos dizer que esse é o período de tempo aqui onde a gente deveria ser consciente sobre Rei do Sul, Rei do Norte, as guerras mundiais, a primeira e a segunda que igualam a terceira, tá? Porque essa é a dispensação que importa para nós, maiormente. Mas 2018, qual foi a mensagem? Porque vocês falaram, alguns de vocês falaram que 2018 foi um período de tempo que vocês se tornaram mais conscientes sobre o papel do Rei do Sul. Mas que mensagens foram dadas necessariamente em 2018? As fontes de informação, Uhum. as Fontes de duas correntes. informação. Isso, as 2 correntes de informação. Coloquei World Wide Web. As fontes de informação, isso. E o que mais? Foi só as fontes de informação? Todos concordam? Alguém discorda? Algo mais que tenha sido importante em 2018 ou só mesmo as fontes de informação? Eu vou dizer que, assim, para mim, uma das importâncias que tem e deveria ter para todos nós é a questão da mensagem de igualdade. Então, não só as fontes de informação, mas também a mensagem de gênero, a mensagem de igualdade, né? Que foi onde a gente começou a ser mais consciente sobre isso, foi aqui. Então, 2016, vamos dizer que a gente tem Rei do Norte versus o Rei do Sul, que é igual à Primeira Guerra Mundial, mais a Segunda Guerra Mundial, que é igual à Terceira Guerra Mundial. E 2018 a gente tem as 2 correntes de informação e a gente tem a mensagem de igualdade, tá? De 2014 a 2019, nós chamamos essa dispensação do quê? De acordo com o modelo de agricultura, como é que nós chamamos a essa dispensação aqui? Quem lembra? A chuva serosha? Isso. Então, essa aqui é a dispensação da chuva serôdia, tá? Então, agora a pergunta é, como é que a gente passa desse assunto Rei do Norte e Rei do Sul para tema de igualdade? Porque eu comecei a aula dizendo que eu ia falar sobre o Rei do Sul. Mas, o que importa? Sabemos que nosso teste é igualdade.
Então, como é que a gente chega desse ponto de falar do Rei do Sul e dar esse pulo para falar de igualdade? Como é que a gente consegue relacionar esses dois? Alguém lembra? O Alfredo está aqui dizendo que foi em relação à calça, o uso da calça. A Gi está falando os dois modelos dos opostos polares, sim. Boa, Gi. A Gayle está falando das guerras de procuração. Que mais que vem à vossa mente, assim? Eu não quero nem falar que está certo ou errado, mas eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês acham que a gente pula de um assunto de guerras para um assunto de igualdade ou direitos humanos? O que as guerras têm a ver com a igualdade, por exemplo? Uma coisa tem a ver com a outra, seria a minha pergunta. Alguém mais? Ou vocês não lembram? Porque, assim, quando eu comecei, esse foi precisamente o meu problema, que eu estava falando no início. Quando eu participei do estudo a semana passada, e a gente estava falando, a pessoa estava dando um estudo sobre ráfia e começou por aí, eu não lembrava de muita coisa, eu não sabia relacionar já algumas coisas. Então, eu não sei se é por isso que vocês estão tão calados hoje, mas eu faria essa pergunta a mim mesma, tipo, o que as guerras têm a ver com uma mensagem de igualdade, por exemplo? Tem formas de explicar como é que a gente chega até lá, né? E já a Gi, por exemplo, já mencionou aqui e tal, mas eu queria ouvir de mais pessoas, assim, vocês têm essa dúvida também? Por exemplo, eu gostaria que vocês até mesmo no chat escrevessem, olha, eu tenho essa dúvida, eu ainda não entendi muito bem como é que eu chego de um ponto ao outro, o que as guerras têm a ver com essa mensagem de igualdade que nós estamos falando. Então, é importante que a gente fale sobre essas coisas também, mesmo quando a gente não lembra ou a gente não sabe como chegar de um ponto ao outro. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou avançar aqui. Quando a gente fala das guerras mundiais, tá, que nos leva a essa questão do Rei do Norte e do Rei do Sul, através desse estudo, a gente passa a olhar para um modelo geográfico. Então, isso foi parte de algo que a Anciates fez. Nós já tínhamos um estudo no passado que falava do Rei do Sul, Rei do Norte, tá? Por isso que eu voltei atrás até 2014, onde nós já estudávamos Daniel 11, nós já entendíamos um pouco do Rei do Sul e do Rei do Norte, mas, e onde até de uma forma, de certa forma, a gente falava de uma localização geográfica, mas que a gente talvez não tinha aprofundado tanto a isso. Então, tal como a Gi mencionou, quando ela fala de opostos polares, eu vou linkar isso ao modelo geográfico, tá? E foi aí que a gente começou a olhar um pouco mais para esses dois reis. Então, a gente entende, sim, que tanto o rei do norte como o rei do sul eles são opostos polares, sim, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que eles são iguais ou que eles têm semelhanças. É como se eles fossem o espelho um do outro, ok? Então, quando a gente olha para esse modelo geográfico, a gente consegue ir para o livro de Apocalipse e a gente consegue começar a relacionar quando Apocalipse fala entre esse relacionamento de igreja e Estado que nos conecta diretamente a casamento, tá? Então, a gente vai por partes. A gente olha para esses opostos polares, a gente identifica geograficamente onde esse Rei do Sul e Rei do Norte estão localizados. A gente depois consegue ir para Apocalipse, ver o relacionamento entre igreja e Estado, o que depois nos leva e nos conecta ao casamento. Então, deixa eu fazer com que isso fique um pouquinho mais visual. Então, a gente, por exemplo, teria, vamos dizer, Rei do Norte versus o Rei do Sul. Isso aqui nos leva a falar dos polos opostos, né? O Rei do Norte e aqui o Rei do Sul. Isso aqui nos leva
a dizer que, tá, embora eles sejam polos opostos, eles têm as suas semelhanças de alguma forma, mas eu vou explicar por que tem as suas semelhanças. Essas semelhanças são que nos levam a mencionar um tipo de relacionamento. Que a gente fala entre quem esse relacionamento? Igreja e Estado, tá? Então, é um relacionamento entre igreja e Estado. Então, embora geograficamente eles sejam polos opostos, quando a gente fala de semelhanças, a gente está falando de um tipo de relacionamento. Por quê? O Rei do Norte, a gente tem a igreja por cima do Estado. Quando a gente fala do Rei do Sul, a gente tem o Estado em cima da igreja. Então, existe sempre um tipo de domínio, um tipo de controle de alguma forma. Quem é a igreja na Bíblia? Quando a gente fala da igreja, a gente diz que a igreja, ela é uma mulher. E o Estado, a gente pode representá-lo como sendo, nesse caso, eu vou colocar um relacionamento entre homem e mulher, só para que a gente consiga falar de um tipo de domínio e controle específico, tá? Para chegar à mensagem de igualdade. Então, eu simplifiquei, claro, a forma de explicar como é que a gente dá esse pulo para falar da mensagem de igualdade, mas existem muitos detalhes. Teríamos que desdobrar sobre as guerras mundiais, as guerras dos diádocos e tudo. Mas eu só quero que vocês entendam o seguinte: quando a gente fala, eu hoje estou tentando dar mais relevância ao Rei do Sul, mas a forma como a gente passa daqui para, vamos dizer, igualdade, é porque a gente fala desse modelo geográfico, fala de um tipo de relacionamento e define esse tipo de relacionamento como sendo igreja e Estado. O domínio em que tem a mulher e tem o homem, e ao longo da história, como esse papel ele se reverte, tá? É dessa forma que a gente chega a, a essa mensagem de igualdade. Deixa eu só ver aqui o comentário. Sim. Então, a gente diz que nenhum desses modelos representa o ideal. Claro, porque a gente não deveria ter um se sobrepondo ao outro, quer seja igreja sobre Estado ou Estado sobre igreja. Então, são as guerras mundiais que igualam o Rei do Norte e o Rei do Sul, igual ao modelo geográfico, igual ao relacionamento entre igreja e Estado, que é igual a uma mensagem da igualdade. Mas vamos agora para onde tudo isso começou. Toda essa história ela passou a ter mais relevância para nós quando nós olhamos para onde na Bíblia. Como é que tudo isso aqui começou? Atos 27. Exatamente. Quando a gente passou a olhar para Atos 27, que é esse período de tempo entre nós, que nós começamos a olhar mais para esse período de tempo de Pânion, a lei dominical, foi onde nós passamos a entender que, chegando perto da lei dominical, nós teríamos um naufrágio. Então, nós fomos para Atos 27, entre esses marcos de Pânion, a lei dominical, mas entre esse período de tempo, existe um número importante que nós descobrimos ao estudar esse capítulo. Qual foi esse número importante? Quem ainda lembra? 273? Uhum. 273. Isso. Então, foi o número 273 que trouxe para nós essa relevância. Então, nós, ao estudar Atos 27, serviu basicamente como um testemunho para a gente chegar às guerras mundiais. E quando a gente estava estudando isso, a gente chegou a esse número de 273. Então, isso seria uma primeira testemunha. Depois, a gente teve que reforçar isso tendo uma segunda testemunha para esse número,
Quem lembra onde na Bíblia a gente conseguiu achar a segunda testemunha para esse capítulo de Atos 27, que falava de 273? O Alfredo está aqui sussurrando, mas ainda não. Isso. Nós fomos para Números 3, onde a gente achou novamente esse número 273, que nos falava dos levitas. Então, a gente conseguiu achar duas testemunhas. A gente começa a falar de Atos 27, a anciã Tessa, ela começa a explicar sobre esse período de tempo, Pânio, a lei dominical. Ela começa a desenvolver esse estudo sobre as guerras mundiais, sobre a guerra dos diádocos, e entre essa história toda que ela foi explicando, surge esse número 273. Para que ela possa defender esse número, ela precisava da segunda testemunha. Ela conseguiu, com o números 3, defender esse número 273. E esse número 273, depois de ter essas duas testemunhas, nos levou para onde? Para onde nos leva esse número 273? Qual foi a importância desse número? Isso, esse número nos levou para Pirro, a gente está dizendo. Então, a gente começou a desenvolver mais a questão sobre essa guerra de Pirro. Quem era Pirro nessa época? O Alfredo está dizendo que ele era o rei do sul. Então, no ano de 273 a.C., a gente vê essa guerra de Pirro como o rei do sul, tá? Que é uma das guerras onde a gente vê o rei do norte e o rei do sul sendo bastante destacados, tá? Então, novamente, isso é entre Pânio e a lei dominical. Pânio, que na época a gente representava como qual batalha? Vocês ainda lembram? Eu ia dar a resposta, mas eu quero ver se alguém lembra. Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente disse que Pânio representava qual guerra, qual batalha? A gente disse Epiro. Heracleia, A Gayle está dizendo Heracleia. Lexington. Benevento, As- Benevento, algo assim. Eu vou com a resposta da Bárbara, Benevento, porque senão a Gayle vai me dar as guerras todas sem ter uma resposta. Então, a gente determinava o Pânio como a guerra de Benevento. Quando a gente falava da lei dominical, qual era a guerra específica que a gente falava? Dá para ver aqui embaixo. Então, a gente tinha da lei dominical, não. A gente ia de Pânium até a lei dominical, com esse número 273 aqui. A gente tinha Benevento, mas aqui na lei dominical, quem lembra qual era? Essa era uma difícil que, se me perguntassem, eu também não ia lembrar, de qualquer jeito. Eu só lembro agora porque eu estudei sobre isso. Mas se vocês não lembrarem, não tem problema. A batalha aqui era a de Argos. A batalha de Argos aqui, tá? Então, o que eu mencionei até agora, a gente está falando de uma história alfa, tá? Para falar do Rei do Sul, a gente está falando da história alfa. Quando a gente fala da história ômega, então, a história alfa representa as guerras mundiais. Quando a gente quer se referir à história ômega, qual é essa história? Então, a alfa seria as guerras mundiais. Mas na história ômega, a gente fala do quê? União Soviética e Rússia. O nome específico, guerra de informação. Existem umas outras guerras que a gente viu. São 4 outras guerras. Diádocos. Isso, a Guerra dos Diádocos. Então, a Gayle tá me falando que estava com o mesmo problema que eu, de não lembrar também quais são essas guerras.
Então, quando a gente fala da história alfa, a gente fala sobre as guerras mundiais. Mas depois a gente vai para a história ômega e complica ainda mais, porque a gente fala sobre as 4 guerras dos diádocos. Então, eu comecei a pensar, tá, guerras mundiais, guerras dos diádocos, onde é que isso tudo vai dar a igualdade? Com essas testemunhas, né, a gente consegue chegar da Segunda Guerra Mundial, depois para a Terceira Guerra Mundial. E da Terceira Guerra Mundial é onde nós extraímos a nossa história, de 1989 até a Lei Dominical, sobrepondo as linhas, tá? Então, o que que a gente faria? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em cima. A gente diria que a gente tem a Primeira Guerra Mundial, Segunda. Não. Primeiro é a. Acho que é dos diádocos vem primeiro. A Terceira Guerra dos Diádocos. A Quarta Guerra dos Diádocos. E eu acho que depois é que viria a Primeira Guerra Mundial, junto com a Segunda Guerra Mundial, que daria a Terceira Guerra Mundial, tá? É assim que a gente começou a ver na nossa história. Mas a pergunta ainda se mantém. Como é que toda essa informação representa a mensagem de igualdade? Vamos continuar falando sobre esse modelo, modelo geográfico que fala dos polos opostos. A gente teve o Rei do Sul representado na história, vou dizer, em 3 fases. Primeiro, a gente teve o Rei do Sul como sendo Ptolomeu, que representava o Egito. Depois, a gente teve o Rei do Sul como sendo a França, durante a Revolução Francesa. Depois, a gente teve o Rei do Sul como o Stalin, quando foi para a gente falar sobre a União Soviética. Então, a gente sabe que, geograficamente, a gente pode dizer que tanto o norte como o sul, eles são pontos fixos. Mas por mais que esses dois polos opostos eles sejam pontos fixos, a gente já viu que eles têm as suas semelhanças. Por quê? Porque tanto o rei do norte como o rei do sul têm esse relacionamento de igreja e Estado, mesmo que seja um relacionamento de forma oposta. Porque, tal como eu mencionei, um é onde a igreja se sobrepõe ao Estado e o outro onde o Estado se sobrepõe à igreja. Então, quando a gente ia lá para Apocalipse, a gente dizia que era a mulher que estava em cima da besta. E foi daí que a gente teve o nosso entendimento da igreja como sendo representada por uma mulher, o Estado sendo representado por um homem, e isso nos leva e nos direciona a mensagem de igualdade, tá? Então, nessas histórias, quando a gente fala do Rei do Sul como Ptolomeu, França, quando a gente fala dele como Stalin, o que a gente faz é comparar formas de governo, comparar formas de controle, comparar formas de economia e até mesmo uma forma de religião. Um outro exemplo, por exemplo, quando a gente fala do Rei do Sul, onde o Estado é quem controla a igreja. A gente consegue ver, se a gente for fazer a aplicação, que foi o que a gente fez, a gente teve que fazer a aplicação para a gente conseguir chegar a esse entendimento, onde a gente começa a dizer que é um tipo de relacionamento abusivo e de controle de um homem para com uma mulher. Então, quando a gente fala do Rei do Sul e fala da importância e relevância do Rei do Sul na mensagem de igualdade, a gente começa a tentar fazer esse tipo de aplicação dizendo que a gente consegue enxergar o Estado como um homem dominando a mulher como um tipo de comportamento abusivo e de controle. E, claro, daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Então, sabendo que o sexismo ela é o pecado mais antigo que perdura na história, a gente também certamente pode voltar atrás nessa história, o tanto quanto a gente quisesse, que a gente sempre ia identificar algo
que é associado a esse tipo de relacionamento entre o Estado e a igreja, um tipo de relacionamento abusivo, um tipo de relacionamento de controle de um homem para com uma mulher, tá? Então, vamos tentar dar um pulo agora para a atualidade. Eu, na verdade, nem sei quanto tempo mais eu ainda tenho, mas se a gente dá um pulo para a atualidade, a gente fala sobre Putin como sendo o rei do sul. Há um tempo atrás, a Ancia Tessa, ela tinha mencionado, eu acho que durante uma aula, um artigo da Guardian que dizia o seguinte: governo russo se demite porque Putin planeja manter-se no poder depois de 2024. Por que que isso é importante a gente pensar sobre isso? Não só porque hoje estamos falando sobre o Rei do Sul, mas vamos ver um pouco da história de Putin. Em 1999, Putin começa a ter mais influência, começa a obter poder. No ano de 2020, ele é eleito como presidente e ele passa a reger durante 2 mandatos. Esses mandatos chegam ao fim em 2008, e quando esses mandatos de Putin chegam ao fim, vem o Dmitry, o Medvedev, isso mesmo, Gi, o Medvedev, ele se torna presidente. Então, eu acho que o Medvedev ficou uns 2 anos na presidência, ele sai da presidência e Putin volta em 2012 para a presidência. Só que quando Putin volta de novo para... Ele é eleito de novo para a presidência, por causa de... não sei, talvez a palavra ilícita, voltou para a presidência de forma ilícita, não é a melhor palavra, mas uma forma como ele manipulou para que ele pudesse voltar a chegar a ser eleito novamente. Então, ele volta ao poder e ele troca a Constituição. Então, ele troca essa Constituição para ele poder permanecer mais tempo como presidente. Então, vamos ler parte do artigo. Eu quero compartilhar aqui com vocês na tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Aqui. Então, eu vou ler partes desse artigo. E diz o seguinte: esse foi um artigo que já foi publicado em 2020. Então, vejam. Governo russo renuncia enquanto Putin planeja permanecer no poder após 2024. E diz o seguinte: o presidente aceita a renúncia do primeiro-ministro antes de um possível referendo sobre mudanças constitucionais. Essas mudanças que eu já havia feito antes. Então, Vladimir Putin embarcou em uma ampla reformulação da liderança da Rússia, aceitando a renúncia do primeiro-ministro, Medvedev, e propondo emendas constitucionais que lhe permitiram manter o poder mesmo depois de deixar a presidência em 2024. Em uma ação surpreendente, o governo da Rússia disse que renunciaria totalmente poucas horas depois de Putin anunciar planos de um referendo nacional que afastaria o poder de um sucessor da presidência. A mudança de Putin provocou ondas de choque nas elites políticas da Rússia, que ficaram refletindo sobre as suas intenções e especulando sobre futuras nomeações para o gabinete. Então, de certa forma, a gente já começa a ver aqui um tipo de movimentação dentro do governo russo, quando Putin começa a querer fazer emendas constitucionais. E segue dizendo: o presidente está preparando o terreno enquanto se prepara para uma transição em 2024, que, segundo analistas, provavelmente o levará a abandonar a presidência, mas continuará sendo o político dominante da Rússia em um papel reforçado como primeiro-ministro da Rússia ou no Conselho de Estado do governo. Então, isso para voltar atrás e falar o seguinte, continua dizendo: de fato, presidente de 67 anos governa a Rússia desde 2000, o que o torna o líder mais antigo desde Stalin.
e que ele planeja fazer em 2024 continua sendo a questão política mais importante do país. Então, vocês conseguem ver aqui, até mesmo o artigo volta para trás, até Stalin, que também era representado para nós como o Rei do Sul, e eles tentam fazer comparações do tipo de governo desde Stalin até Putin nos dias de hoje. Então, isso para dizer o seguinte, mesmo que a gente volte atrás na história até um determinado momento, a gente consegue ver as semelhanças entre o Rei do Sul, tanto do tempo de Stalin, como o que acontece hoje em dia com Putin. Agora, vamos supor de alguma forma que Putin não seria reeleito. Eu não estou dizendo que vai ou não vai ser, mas ele já está há alguns anos no poder, ok? Através de, sei lá, vamos dizer, manipulações que ele fez durante todo esse tempo para ele conseguir se manter dentro da presidência. Mas a gente vê que, de certa forma, o que ele tenta fazer? Ele quer emendar a Constituição constantemente. Ele faz isso também usando o seu poder de forma abusiva, tá? Para ele poder se manter com certo controle. Só que, mesmo assim, ele vai precisar de aliados para que ele se mantenha nesse poder. Se esse artigo, da forma que está dizendo, dentro do partido dele, existe algum tipo de movimentação, existe certas pessoas que não estão felizes com isso, ele vai precisar se aliar a alguém. Como é que eu vejo a forma como o Putin se alia muitas vezes? Eu diria que, nesse caso, com a ajuda da Igreja Ortodoxa, tá? Então, quando a gente fala desse tipo de domínio de Estado sobre a Igreja, a gente tem Putin há vários anos nesse domínio como Estado, representando esse poder abusivo e esse controle excessivo, mas também precisando de um aliado. Quem vai ser esse aliado de alguma forma? Não estou falando de países aliados, mas como a gente já viu desde o início, o Rei do Norte sempre tinha tinha de alguma forma a igreja sobre o Estado, que era os protestantes que ajudavam o Estado, que tinham o seu papel fundamental na sua influência com o Estado. E da mesma forma, a Rússia. A gente tem o Putin, esse presidente abusivo, esse Estado sendo representado por esse homem, mas sendo aliado da Igreja Ortodoxa também. E isso nos leva a falar da questão do casamento, do tipo de relacionamento. Então, se a gente pensa no casamento, normalmente, quando duas pessoas se casam, vamos colocar um tipo de relacionamento entre homem e mulher, para a gente. Não que outros tipos de relacionamentos, além dos relacionamentos héteros, não tenham situações de abuso. Sim, tem. Mas eu estou dando uma representação aqui de um homem com uma mulher no momento, tá? Então, só fazendo essa distinção, não tirando o fato de que outros tipos de relacionamento também possam ser abusivos. Mas, nesse caso, se a gente pensa no casamento, a gente normalmente pensa, por exemplo, num casal que compartilham o mesmo sobrenome. Mas, se houver uma separação entre esse casal, às vezes, a mulher, por exemplo, segue tendo o mesmo sobrenome, ou até mesmo o homem. Normalmente, quem adota o sobrenome é a mulher. Então, vamos dizer que a mulher mantém esse mesmo sobrenome. Quando a gente volta atrás na história e a gente vai para 538, onde houve uma tentativa de fazer essa separação entre igreja e Estado, que na época era o Clovis e a gente tinha a igreja representada como o papado, mesmo eles se tentando essa separação entre igreja e Estado, eles mantinham esse mesmo título do rei do norte. Isso porque a França, por exemplo, ela se torna um bom exemplo disso, porque em alguns momentos da história, a França já foi tanto o rei do norte, como depois ela passou a ser representada como rei do sul. Então,
mesmo com essa separação, ou essa distinção de deixar de ser o rei do norte para passar a ser o rei do sul, mesmo com essa separação que tentaram fazer em 538 entre Clovis e o papado, eles mantêm esse mesmo sobrenome do rei do norte, ou esse mesmo título, se a gente quiser chamar dessa forma. Então, mesmo dizendo que o rei do norte e o rei do sul eles são polos opostos, a gente consegue observar ao longo da história as semelhanças. Então, ao longo da história, sempre acaba por ser uma forma de domínio e de poder do Estado sobre a igreja, que é representado sobre o homem tendo esse domínio sobre a mulher de forma controladora e de forma mais abusiva. Então, o que a gente tem são as histórias das guerras mundiais e as histórias das guerras dos diádocos, com a sua relevância desde 1989 até a Lei Dominical. Não só isso, mas a gente vê também essa troca de papéis que tem o rei do norte e do rei do sul, sempre com um relacionamento entre igreja e Estado. Ou seja, há um envolvimento entre o Estado, que é política, e a igreja, como o papado, ou como o protestantismo, ou como a igreja ortodoxa, às vezes, quando a gente fala da Rússia, que sempre é uma união simbólica para a gente falar de casamento. Então, isso sendo uma união simbólica para a gente falar de casamento, nos leva a chegar até a mensagem da igualdade, para a gente conseguir entender a mensagem de igualdade. Então, o nosso propósito é basicamente, ou o que a gente deveria fazer, era olhar para essas fases da história, por exemplo, nesse caso do Rei do Sul, para ver o seu tipo de comportamento. E através do seu tipo de comportamento, a gente consegue associar, fazer as aplicações, consegue ver essa simbologia. É claro que eu não entrei em detalhes sobre a história das guerras mundiais e afins, por causa de falta de tempo, mas é algo que eu aconselho cada um de vocês a fazer. A rever, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ver como é que a gente consegue associar isso hoje à igualdade, como isso está linkado à Segunda Guerra Mundial, às guerras dos diádocos, tá? Porque isso é importante a gente entender o tipo de abuso de poder que esses presidentes têm, ou essas autoridades têm para controlar pessoas, mas que sempre necessitam de um elemento religioso para conseguirem ter esse tipo de controle. Então, esse elemento religioso, que é a igreja, que é representada pela mulher, sempre é necessário para que esses presidentes ou essas autoridades consigam desenvolver esse seu papel de abusadores. Então, mesmo o Rei do Sul representar, quando a gente, por exemplo, pensa no Rei do Sul, representado como a França, a Ellen White, ela menciona, por exemplo, a França como um estado, uma nação ateia. Mas mais tarde, até mesmo a França, ela investe o seu papel e ela passa a entender que ela precisa de um elemento religioso para ela poder passar a ter controle. Eu acho que isso foi na época de Napoleão, não tenho certeza. Mas eu acho que foi aí um ponto de virada na história, onde a França, como rei do norte, como rei do sul, perdão, ela passa a entender que ela precisa meio que deixar de ser uma nação ateia para introduzir um elemento religioso para que ela possa ter uma melhor forma de controle. Então, eu quero terminar por aqui o nosso estudo. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Claro que a gente precisa de mais detalhes para entender isso, mas eu queria deixar pelo menos um ponto de partida da história para a gente saber como a gente, ou pelo menos a gente se questionar como é que a gente pula tão rapidamente de falar de igrejas, perdão, não de igrejas, desse relacionamento de igreja e Estado, guerras mundiais, guerras dos diádocos, como é que isso está relacionado à igualdade.
Gayle tem uma pergunta ou Não, um só comentário? um comentário. Nós estamos vendo agora para 2024, eu vi um artigo dizendo que os evangélicos já estão pondo tudo outra vez para juntar com Trump. Então, mesmo como tu estás a explicar como é que a poder da igreja está a continuar a ter, não é, esse relacionamento com Está. o Estado. Por mais que a gente queira desvincular ou a gente veja a importância de desvincular ou que haja uma separação entre o que é igreja e Estado, sempre o Estado procura uma forma ou um elemento para conseguir praticar a sua forma de controle, de poder de alguma forma, tá? Então, eu queria voltar à pergunta que eu fiz no início. Mesmo antes da gente poder terminar esse estudo, agora que a gente ouviu um pouquinho mais sobre isso, como relacionar talvez o nosso ponto de partida entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, será que qual é a relevância dos eventos externos para nós? Será que isso fundamenta a nossa fé, isso sustém a nossa fé? Não sei se aqueles que não responderam inicialmente, ou até mesmo os que responderam, vocês mudaram a opinião, conseguiram reforçar a ideia? Querem comentar algo? Alguém que queira fazer um comentário breve antes da gente poder encerrar esse estudo? Gabi, na verdade, esse estudo ele só serve ainda para reforçar ainda mais como é muito necessária que a gente veja os eventos externos para entender como que o interno funciona e vice-versa. Porque assim, quando você começa por Gênesis, por exemplo, você vai ver no capítulo 3 de que Deus ele vai dar maldição para a mulher, por exemplo. Só pegar um pequeno exemplo de como que o interno e o externo eles se correlacionam e como é importante a relação dos dois. Deus ele vai falar o seguinte, olha, eu vou te dar aqui uma maldição, mulher, e vai ser você vai ter filhos com dor e o teu desejo será para o teu marido. Então coloca de que a submissão feminina, ela seria uma maldição inicialmente. Só que Paulo depois em Efésios 5, ele vai referenciar essa questão e em outros lugares da Bíblia a gente vê que existe, na verdade, essa crença de que a gente deve se submeter aos homens quando a gente está num relacionamento ali heterossexual. Estou falando dentro desse parâmetro. Só que, assim, existe existe essa dicotomia dentro da igreja, sabe? Dentro da religião, dentro da própria Bíblia, e isso confunde muito as pessoas. E quando você vai para os eventos externos, você vai ver de que quando a igreja, ela opera sobre o Estado, existe um desequilíbrio muito grande e vice-versa. Então você consegue, sabe, literalmente viver a parábola. A gente consegue viver a parábola do dia a dia para entender como que funciona na nossa vida espiritual e nossa vida relacional também. Então, você vê, por exemplo, igual você citou a questão de Clovis. Clovis, ele se submeteu primeiro à igreja e depois Napoleão subjugou a igreja. Você vê que existe um desequilíbrio nessas duas partes. E a gente vê que entre o Rei do Norte e o Rei do Sul existe Jerusalém, que é um relacionamento igualitário. E a gente está caminhando, na verdade, para uma restituição. Só que a gente acaba caindo em muita confusão quando a gente só olha para, sabe, o mundo espiritual, vamos colocar assim, o interno, e não olha para o externo. Porque no externo a gente vê muita coisa dando errado, baseado naquilo que a gente fala que dá certo, e vice-versa. E a gente só comprova de que essa aplicabilidade, ela se constata muito real na nossa vida quando a gente entende que, enfim, quando a gente vai entender que a gente precisa das duas coisas. Uma complementa a outra. Então, por isso é que eu não considero de que só olhar para a Bíblia vai ser um ponto de partida. Quer dizer, para mim, a Bíblia é o suficiente, sabe? Mateus 26 fala que
toda a Bíblia, os profetas, eles se submetem, sabe, na verdade, se penduram, que é a palavra em grego que diz, a uma única lei, que é a lei do amor. Então, se eu leio a Bíblia sobre a lei do amor, tá tudo bem, mas eu acho que Deus, ele é muito sábio, e ele fala com a gente, olha, mas tenta olhar para tudo, sabe, porque tem gente que não vai entender, e tá tudo bem, sabe? É muito, acho que, complexo e limitante a gente tentar fazer com que todas as pessoas olhem só sobre uma perspectiva. E eu acho que Deus é um Deus equânime. Ele, além da igualdade, ele é um Deus equânime. Então, eu acredito muito em equidade. Então, assim, para mim, eu acho que é uma misericórdia de Deus, sabe? Mostrar que os eventos externos, eles vão refletir muito daquilo que a gente precisa fazer na nossa vida pessoal hoje, dentro da própria igreja, vamos colocar assim, dentro do movimento e vice-versa, para preparar a gente para a crise final. Isso. Muito obrigada, Paula, pelo comentário. Então, eu acho que por isso eu me questionava muito em relação à importância dos eventos externos. Não, porque eu acho assim, a gente foi até um certo ponto levados apenas vamos dizer, pela Bíblia e o Espírito de Profecia, algo que a gente considerava só como interno. E não é que isso não fosse o suficiente, né? Porque eu acho que isso por si só, até um certo ponto, susteve a nossa fé, sim. Se a gente não tivesse os eventos externos, a gente teria, sim, continuado dessa forma, porque a gente teria continuado com as linhas, tentado desenvolver elas e tudo. Mas os eventos externos, eles vêm reforçar muito mais, ampliam muito mais, abrem muito mais a nossa mente, o nosso olhar, até sobre essa perspectiva religiosa e como ela se aplica na nossa vida pessoal também. Então, é, eu queria que a resposta fosse vossa e não um pensamento pessoal meu de como eu vejo a importância ou relevância dos eventos externos ou não. Por isso que eu queria a opinião de cada pessoa aqui, para ver se para vocês tem essa mesma relevância, se não tem, se ajudou, se complicou. Porque, por exemplo, para mim, como eu disse no início, os eventos externos me ajudaram, mas também complicaram, no sentido de muita informação. Então, eles ajudam a ampliar a nossa visão, a gente ter uma mente mais aberta, a gente ter uma mentalidade diferente, mas é um tanto de informação acrescentada que quando às vezes eu olhava para isso de guerras, de diádocos, de mensagem de igualdade, mais eventos externos, eu ficava confusa ali no meio daquilo tudo. Então, era tipo assim, os eventos externos me ajudam ou me atrapalham? Mas para eu poder definir se eles me ajudam ou atrapalham, eu tenho que entender exatamente o lugar de cada uma dessas coisas e como elas se aplicam e elas estão relacionadas, tá? Então, mais alguém, além da Paula, que queira comentar antes da gente encerrar? Gabi, posso falar? Pode falar, pode É falar. isso. Então, assim, pegando o gancho da Paula também, né? Eu acredito que seja uma confirmação daquilo que a gente tem na base bíblica. Os eventos externos é como se eles mostrassem aquilo que a gente descobre, mostrasse ou se encaixasse, somasse aquilo que a gente descobre através da metodologia na Bíblia, uma leitura com metodologia, né, para o nosso tempo. Estudando a Bíblia, a gente descobre as coisas que Deus está querendo nos falar para o nosso tempo. E aí, os eventos externos, eles são necessários para que isso se encaixe, para que isso tenha um norte, um sentido, né, para não ficarmos olhando só para a gente, né, para internamente, na verdade. E aí, quando a gente vê essa interação, a gente consegue crescer no pensamento do que Deus está querendo nos mostrar. Eu acredito um pouco assim. Obrigada, Cris. Obrigada pelo comentário. Mais alguém? Oi, está me ouvindo? Sim, estou te Tá bom. ouvindo. Eu acho que,
como vocês falaram, na nossa dispensação são muito importantes os eventos externos, porque se a gente pensa na linha dos mileritas, eles não tinham que olhar para os eventos externos como se a gente tem que fazer. E falando de um ponto que você falou de que às vezes os eventos externos confundem a gente, e pensando nos Vespers sobre o que ensinou a Tess, eu acho que com os eventos externos que a gente está olhando agora e pensando nas fontes da direita, das fontes da esquerda, por exemplo, no assunto do Israel e a Palestina, eu acho que se a gente não a gente deveria entender bem o ethos da direita, da esquerda, para a gente ficar do lado certo ou interpretar de forma certa aos eventos externos. Eu acho que agora está ficando mais confuso por esse assunto, por como a esquerda está interpretando os eventos e também o posicionamento que está tendo a direita. Isso, isso. Muito obrigada, Bárbara, por esse comentário também. Nos traz, além disso, nos traz mais clareza também de como nos posicionarmos em relação à direita e em relação à esquerda. Tal como a Gisele mencionou no comentário logo no início, que esse modelo, Rei do Norte e Rei do Sul, nenhum dos dois é um modelo ideal. Da mesma forma que quando a gente passa a entender que esse modelo não é um modelo ideal, nenhum dos dois, e também como a Paula estava falando, esse tipo de existe um desequilíbrio, eu acho que foi a palavra que ela usou. Então, esse tipo de desequilíbrio aqui nos ajuda a ver também muito o papel da direita e da esquerda, eu acho. Porque até mesmo com a esquerda, a gente às vezes questiona o papel da esquerda, não é? O certo comportamento que a esquerda tem e como ela contribui e desempenha o seu papel profético, mesmo para nós, e como a gente se posiciona em relação a isso também. Então, eu acho que até mesmo com a nível de política, isso nos ajuda muito. Mais alguém? Gabi, Oi, escuta, Mati. eu pensaba que eu vejo que Deus está queriendo mostrar cuál es su sistema de gobierno correcto, que es el que él tiene. Porque él tiene que mostrar que su sistema no falla, porque Satanás, Lucifer, quiso traer otro sistema de gobierno. Entonces, que no quede duda alguna de que la forma en que él controla las cosas es la forma correcta. Prácticamente como que la igualdad ya está en la propia constitución de su gobierno. Entonces nos lleva a comparar, contrastar entre el rey del norte, el rey del sur, y para lograr tratar de girar alguna cosa para saber cómo es el verdadero rey del norte. Al mismo tiempo, mientras nos vivimos en este mundo, somos confrontados con todos estos sistemas de gobierno y nos lleva a reflexionar sobre cosas que nunca imaginamos pensar, sobre hacer nuevas preguntas, llegar a nuevas conclusiones. Es como que nos impulsa a otro nivel de reflexión. Pensaba eso. Obrigada, Mati. A Carla tem a mão levantada. Vai ser o nosso último comentário e depois a gente ora. Pode falar, Carlinha. Oi, Gabi. Bom Então, dia. bom dia. Eu tinha colocado lá no início, né, que para mim, em alguns casos, pode confundir e nos outros, na maioria deles, esclarece e confirma a fé. Nos casos que pode confundir, né, no caso que você estava falando dos eventos externos e falou sobre a quantidade de informações, na pergunta também você falou sobre a quantidade de informações, para mim, ela me confunde quando eu leio de uma maneira muito superficial e eu não reflito sobre aquilo, sabe? E aí fica muito no ar, porque as coisas, elas
na realidade, elas têm camadas, né? Tanto externamente quanto internamente e até individualmente, né? Internamente, no caso, a igreja, e individualmente, mais camadas. E aí, ao adentrar, né, para esse modelo do olhar do cérebro lento e olhar mais profundamente, aí é o contrário que acontece. Aí a gente começa a ter mais esclarecimento e as coisas vão se encaixando. E aí ajuda muito, né? Por isso que às vezes, talvez nem tanta quantidade, mas aquilo que se tem, mesmo que não seja às vezes tanta quantidade, mas tendo uma informação, sendo uma boa informação e adentrar em reflexão, em ponderação, em pegar todos os paralelos, em usar a metodologia, ali sim vai tendo mais e mais esclarecimento, sabe? É a busca do tesouro escondido. Que eu acho, né? Posso ter errado. Sim. Obrigada, Carla, também pelo comentário. E obrigada por terem participado também no estudo de hoje. Eu espero que seja proveitoso para, pelo menos daqui em diante, a gente começar a voltar um pouquinho atrás e a entender melhor esses assuntos. É importante que a gente faça essa revisão e consiga fazer o link dessas coisas para nós e veja como isso é muito importante para nós, mesmo quando estamos falando do Rei do Sul, ver a importância que isso tem mediante a mensagem de igualdade, tá? Então, vamos encerrar com uma oração. Quem puder se ajoelhar. Deus, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por esse momento de reflexão que tivemos. Muito obrigada por toda a informação que tu nos dás, por todo esse plano de salvação para nós. Obrigada porque, mesmo que às vezes as coisas pareçam complexas, tu tens nos ajudado a navegar com as ferramentas que temos, através das linhas, através dos eventos externos, e nos ajudando a fazer as conexões disso para que a gente possa reformar não só as nossas vidas e os nossos caráteres, mas também para aprendermos a lidar com todo o mundo que está à nossa volta. Pedimos que continues abençoando o restante desse sábado, que possas abençoar cada pessoa que está presente nesse estudo e também todo esse movimento, que a luz que tu nos dás, ela possa ser eterna. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.